Fala Bozoca, eu sou o Eris e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre uma minissérie que eu assisti recentemente da HBO Max e que conquistou já o meu coração. Se você quer saber um pouco mais sobre essa série, por que você deve assisti-la, espera um pouco e vem comigo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a minissérie La Veneno, que é originalmente da língua castelhana. É uma série de drama biográfica, ou seja, ela se baseia em uma biografia real de uma personagem que é a Cristina Ortiz. Vou já falar mais para vocês sobre ela, mas antes disso, eu gostaria de dizer que a série ela possui 8 episódios, então assim, é bem curtinha, super rápido vai passar, quando você menos esperar, você já vai estar terminando ali o episódio, então vale super a pena sim você assistir, porque os episódios eles passam assim de uma maneira muito rápida. Eles têm entre 40 minutos a mais ou menos 50 minutos, 1 hora. E aí muita coisa acontece. Então se você parar um pouco assim para olhar qualquer outra coisa, você pode perder uma informação muito valiosa. Além disso, os episódios eles não são tediosos, muito pelo contrário, eles passam muita energia. A série, na verdade, ela tem um misto de sensações muito grande que vocês vão já entender o porquê que tem tanta emoção, tanta comoção aí nessa série. Ela é criada pelo Javier Ambrosi e pelo Javier Calvo. Eles não são tão conhecidos assim ainda aqui no Brasil, mas eles são donos de grandes produções lá do México e que a partir do momento que você assistir essa minissérie, você vai se encantar pelo trabalho deles, porque você vai ver o quão incrível eles são e o quão bem feitas são as coisas deles. A série ela foi originalmente exibida no México em 29 de março de 2020 a 25 de outubro de 2020, no serviço de streaming por assinatura da Atresplay Premium. E aí ela chegou no Brasil pelo HBO Max para que a gente possa assistir, degustar essa grande preciosidade. Não sei se vocês conheceram a minissérie da mesma forma que eu, mas ela ficou muito conhecida durante esse ano de 2022, principalmente por uma cena muito icônica dela que a gente acabou vendo no TikTok. Eu, pelo menos, conheci ela pelo TikTok, vi a cena, me interessei e fiquei, opa, eu quero assistir isso. Porque, assim, é muito fantástica. Eu acho que a cena mais marcante, que é uma das cenas da Cristina Ortiz, onde ela tá entrando lá dentro da igreja e ela é super, assim, debochada, desde muito pequena, e a gente já fica ali apaixonado, fascinado por ela. A série, ela ganhou alguns prêmios, como, por exemplo, o GLAAD Awards, o Prêmio Ondas e o Fotogramas de Plata Audiência também. Então você já sabe o quão boa é essa série só pelos prêmios que ela ganhou. Vou falar um pouquinho aqui agora sobre o elenco da série, mas não vou me aprofundar muito, vou só falar um pouco sobre os principais nomes da série. No elenco, nós temos 3 atrizes que interpretam a Veneno em tempos diferentes, sendo elas a Isabel Torre, que interpreta num tempo assim mais recente, né, da Veneno, e infelizmente a Isabel Torres, ela faleceu durante esse ano de 2022, mais especificamente no mês de fevereiro. Temos também a Daniela Santiago, que interpreta a Veneno numa época um pouco mais jovem, e o Gedeste também interpreta La Veneno numa época ainda mais jovem, já meio ali na fase de transição dela. Temos a Lola Rodrigues, que interpreta a Valéria Vegas, que é uma das grandes amigas da Veneno, e temos a Paca, que interpreta a Paca, que é a melhor amiga da Veneno. Como eu falei pra vocês, essa série ela é baseada em uma história real. Então nós temos a própria Paca interpretando ela mesma dentro da série. Além disso, nós temos uma participação super especial da atriz Esther Esposito. Ela não tem tanto destaque assim, mas nos momentos ali que ela aparece durante a série, ela é bem marcante também. E é uma atriz super conhecida e super querida, né, pelos fãs de Elite. E assim como a Paca, que dá vida a ela mesma, existem também outros personagens que não têm tanto destaque assim, mas que dão vida a eles mesmos dentro da série, como a grande maioria das amigas da Veneno. Mas o que trata essa série? Ela conta a história de Cristina Ortiz, uma mulher trans, cantora, atriz, modelo e prostituta que ficou muito conhecida no México. Ela nasceu em 19 de março de 1964 e faleceu em 9 de novembro de 2016. Então, assim, não tá com muito tempo
que ela faleceu. Cristina, ela nasceu como José Antônio e ela nunca se identificou com o sexo no qual ela nasceu. E ela também nunca teve apoio dos pais. Inclusive, dentro da série, a gente vê muito essa questão do conflito, principalmente da mãe dela com ela, né? Com o Joselito, como ela é chamada. Ela tem um confronto muito grande porque ela não se identifica. A mãe repudia muito o comportamento e aí obriga, e aí a mãe dela também é muito religiosa, então tem toda essa questão envolvida dentro da série também. A Cristina Ortiz Real, ela relata que aos 4 anos de idade foi quando ela foi chamada pela primeira vez de bicha, e aí ela conta um pouco sobre como isso refletiu para a vida dela, como ela se sentiu. A gente vê muito isso dentro da série, porque a série ela é baseada no livro que foi escrito pela amiga da Cristina, que é a Valéria Vegas. Então é uma adaptação do livro que conta a história sendo contada pela própria Cristina. E a gente vê muito isso, assim, como foi o processo de criação desse livro, como foi, do que a Cristina ela falava, como foi a história da Cristina. Então é uma série em que a gente vê a Cristina construindo o livro e ao mesmo tempo a gente vê o processo de criação desse livro, passando todos os flashbacks da história dela também. E aí, como foi que a Cristina ela ficou tão conhecida? Ela não é tão conhecida ainda internacionalmente, na verdade ela está se tornando muito conhecida, principalmente agora, depois da série dela, mas ela ficou conhecida por ir para o programa do Pepe Navarro, que era um grande apresentador lá do México, muito conhecido. E aí ela acabou indo para esse programa. Inclusive, dentro da série mesmo, a gente vê esse momento da trajetória, como foi que ela foi abordada, como foi que ela conseguiu chegar até esse programa. A Cristina, ela sempre teve o dom da arte, ela sempre foi uma mulher muito potente, uma mulher muito marcante, muito empoderada principalmente, e aí ela é um símbolo assim muito forte para toda a comunidade LGBT, e ela traz um poder de representação muito grande. E aí, como ela teve sempre essa questão do tom artístico, ela sempre gostou muito de aparecer em frente às câmeras, ela nunca teve dificuldade nenhuma em trabalhar em público. Ela ficou muito conhecida por ser uma das prostitutas lá do parque onde elas se encontram, como a mais conhecida e uma das mais caras também. E aí a gente vê todo esse processo, como foi, quem apoia ela, quem não apoia, que existem algumas pessoas que apoiam ela, tem outras pessoas que acham que ela sonha grande demais, e aí a gente vê um pouco desse processo de transformação dela, o processo de transformação de uma pessoa que não era figura pública para uma pessoa que acaba se tornando uma figura pública muito conhecida. Porque a partir do momento que ela aparece no programa do Pepe, ela começa a ser enaltecida, as pessoas começam a gostar muito dela, e aí quando a carreira dela vai engatando cada vez mais, foi quando ela ganhou o mundo de fato. Inclusive no programa dela, as pessoas gostavam muito de assistir ela, a mãe dela tentou tirar lá uma casquinha também, então a gente vê um embate ali no programa da mãe dela com ela, né, na verdade dos pais, mas o pai dela, pelo menos na série, é retratado de uma maneira assim, meio neutra, sabe? Ele não é tão agressivo assim quanto a mãe dela. A gente vê que a mãe dela é um monstro, é uma mulher insuportável e que a partir do momento que a Cristina ela ganha fama, ela quer tirar um pouco de casquinha, né? Quer se aproveitar um pouco da Cristina para poder lucrar ali com uma pessoa que ela sempre repudiou. A gente vê também que a Cristina ela sofreu muito, não só no processo de transição dela, porque passa também o processo de transição dela, mas ela também passa por alguns outros momentos muito difíceis, incluindo pessoas que ela confiava, que ela considerava importantes, que acabam traindo ela, como por exemplo, um dos namorados dela, que faz uma gafe assim grandiosa com ela, e aí ela acaba indo até mesmo para a prisão por conta disso. Então na série a gente também vê esse momento de dificuldade que ela passa. A Cristina, ela sempre foi um símbolo de representação muito grande, um símbolo de poder e um grande nome bem marcante. Você vê que ela se destaca em tudo que ela faz, e aí é super importante essa representação dela. A gente fica imaginando assim, tipo, se já é difícil para as mulheres trans hoje em dia, imagine para as mulheres nos anos de 1960 e pouco, né, 1980, enfim, na décadas antes dos anos 2000. Então,
ela nunca deitou para nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de assédio, para nada que ela passava. Ela sempre foi muito corajosa e a gente vê isso dentro da série. Por que que eu falei lá no começo que a série ela é um misto de sensações? Porque existem alguns momentos que você vai ficar assim, tipo, você talvez não vai gostar muito da Cristina, porque você vai achar que ela é um pouco difícil, mas aí logo depois você vai entender um pouco sobre a trajetória dela, você vai entender por que que ela é assim, você vai entender por que que ela agiu daquela forma. E aí é muito importante, assim, muito bacana toda a ligação que ela tem com a Paca. A gente vê muito isso, a amizade delas duas, que é uma coisa muito bonita. A gente vê também que, apesar de alguns momentos ela ser um pouco resistente, porque ela tem uma opinião muito forte, mas ela sempre teve um pensamento de chegar onde ela queria chegar. Então isso é muito importante, isso é muito bacana também para que a gente possa ver. É muito bonito também porque logo já no início da série a gente vê a admiração que a Valéria tem por ela, assim como outras pessoas também têm. E a Valéria vai se descobrindo, né? E a gente vê toda essa questão da diferença, porque a gente vê a questão de transição nos anos mais recentes, mais atuais, que é o da Valéria, por exemplo, e a gente vê como foi o processo de transição também lá da Cristina, né? As coisas elas mudam de certo modo, mas ainda é muito difícil. E é muito legal também ver toda a questão da amizade, a ligação que a Valéria ela cria com a Cristina também. Então não vou me aprofundar mais para não dar tantos detalhes assim sobre a série, para que vocês não peguem spoiler, mas é uma série assim muito forte, porque é baseada em uma história real, então a gente fica assim, tipo, meu Deus, ela passou por tudo isso e mexe um pouco assim com a gente, sabe? Mas é uma série muito importante porque traz uma representação muito grande, principalmente por todas as atrizes trans que marcam presença lá na série também, que passaram por isso junto à Cristina, porque a história dela, assim, tudo que ela sofreu não impacta somente a ela, impacta também as pessoas que gostam dela, que estavam ao lado dela. E aí é muito bacana ver tudo isso. Então é uma série que eu recomendo sim que vocês assistam. E eu gostei tanto que eu acho que eu vou rever novamente. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado aí da indicação. Aproveite para me seguir nas minhas redes se você ainda não me segue. Também inscreva-se aqui no canal, porque a gente precisa chegar nos 1000 inscritos. Então conto muito com a sua ajuda, com o seu apoio para que eu consiga atingir isso. Espero que você assista a série, espero que você goste. É uma série que realmente é muito boa de se assistir. Eu gostei muito de ter encontrado assim de forma aleatória. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre outras séries que também abordam sobre histórias reais. E esse foi o vídeo de hoje. Assiste os vídeos que eu vou deixar aqui no lado para vocês também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!